Bom dia, terça-feira, 11 de julho, começa agora o seu telejornal matinal da TV Câmara Jacareí. Hoje vamos saber como foi a sessão solene Laurea de Honra ao Mérito, prefeito Dr. Telmo de Almeida Cruz, que homenageou os servidores públicos municipais aposentados. Preservar a saúde de frentistas e evitar danos aos carros. Esse é o objetivo do abastecimento consciente. E ainda receberemos o líder do prefeito na Câmara Municipal, vereador Abner de Madureira, do PR. E agora conosco a jornalista Lucimara Nascimento. Bom dia, Lucimara. Bem-vinda mais uma vez ao Bom Dia Jacareí. Bom dia, Elton. Bom dia, Cibele. Bom dia, Mara. E aí, a gente tem novidades para as férias? Então, falando em férias, a gente tem que pensar em todos os públicos, né? A gente fala bastante nas crianças, precisa ter atividades para as crianças realmente para descarregar toda aquela energia que fica acumulada, mas a gente também tem que pensar na população que tem algum tipo de deficiência, né? De acessibilidade, idosos. E o Ministério do Turismo, ele criou um site que chama Guia Turismo Acessível. É um site e um aplicativo que você pode baixar, né, para o seu celular, informando roteiros turísticos que têm acessibilidade. Hotéis, restaurantes, parques, locais onde a pessoa que tem deficiência, algum tipo de deficiência, ou é idosa e tem algum tipo de problema de acessibilidade, são locais onde ela pode ir tranquilamente, vai desfrutar de férias bacanas. Então, tem várias informações ali. E a gente precisa realmente pensar em políticas públicas para esse pessoal, porque existe um dado do IBGE que 6,2% da população do Brasil tem algum tipo de deficiência. Então, é realmente uma parcela muito grande da população. Os idosos, por exemplo, idosos acima de 80 anos, já são mais de 3.400.000 no país. E a nossa longevidade está aumentando, significa que existe um percentual, né, até um estudo, de que entre 2027 2027 a 2060, a população idosa vai crescer 27 vezes. Então, é muita coisa. Se você parar para pensar num período tão curto, é muito crescimento para uma parcela da população. Então, a gente precisa realmente pensar em atividades para essas pessoas, né, e acessibilidade para quem precisa. Né? Mara, vamos repetir o site e o aplicativo? É Guia Turismo Acessível. Guia Turismo Acessível. Pode entrar no Ministério do Turismo ou diretamente www.guia Turismo Acessível. Tá, ok. E em relação às crianças, a gente tem alguma coisa aqui na cidade acontecendo? Tem o Agita Férias, né, que já foi falado ontem, mas a programação começa mesmo de hoje até o final da semana, né? Tem vários bairros, tem São João, tem Bandeira Branca, tem várias atividades. Eu tenho até um calendário aqui. Hoje, por exemplo, das 8 às 11h30, tem atividade no Educar Mais São João, das 13h30 às 16h30, também no Educar Mais São João. Lá no Igarapés, por exemplo, das 13h30 às 16h30, tem atividade no campo de futebol, ao lado da UBS. E no Bandeira Branca também, das 13h30 às 16h30, ao lado da UBS. Já no Educar Mais do Centro, tem atividades no dia 12 e 13, né, amanhã e depois de amanhã, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Mas ainda tem, assim, atividades nesse mesmo horário, 13h30 às 16h30, no Rio Comprido, no Educar Mais Esperança, no Pagador de Andrade, no Educar Mais Meia Lua, Paraíso e Pedra Mar, além do Jardim das Indústrias. Então, tem uma ampla atividade aí para a criançada que está em casa, cheia de energia, né? A mãe e o pai não sabem o que fazer com tanta né, energia ali concentrada, né, sem aulas. Então, tem essas atividades aí na cidade. Você pode também conferir todo esse calendário no site da Prefeitura Municipal, que é o jacareí.sp. Esse site que está aparecendo aqui, jacareí.sp.gov.br. Vai lá, procura, que aí você vai encontrar também o calendário do Agita Férias em Jacareí, né, Mara? Tá lá também, porque às vezes não só o pai também trabalha, né? Então a criança fica ali em casa, eles precisam encontrar alguma atividade para os filhos durante esse mês de julho, mês de férias. Bom,
Vamos falar um pouquinho agora sobre um projeto, na verdade é uma campanha, e já virou lei também, que é sobre o abastecimento consciente, né? Continuar a encher o tanque do veículo além do limite indicado pode causar danos ao automóvel e também ser prejudicial à saúde do frentista. Confira na reportagem. Para quem tem carro, ir até um posto de gasolina para abastecer é algo natural. Pedir para dar uma completada no tanque, mesmo com a trava de segurança acionada, também pode parecer normal. Mas ao contrário do imaginado, essa atitude pode trazer grandes problemas. Isso porque os vapores da gasolina e até mesmo o próprio combustível são tóxicos e fazem mal à saúde. E quando esse dispositivo de segurança não é respeitado, o frentista, o meio ambiente e o carro ficam expostos a essas substâncias nocivas à saúde. Os maiores problemas em relação à exposição ao combustível, que os frentistas estão mais expostos, são aqueles agudos, né, que a gente chama aqueles que são momentâneos, que são irritações de pele, dos olhos, né, inclusive da respiração. Agora, o principal são os efeitos mais crônicos, que eles advêm da inalação constante desses vapores de combustível, que pode causar alterações neurológicas importantes e alguns tipos de câncer. Como falamos, a prática de pedir para encher o tanque além do limite de segurança pode causar problemas ao veículo. Se o combustível transbordar, ele entrará em contato com a lataria do carro, danificando a pintura do veículo. Mas segundo o consultor técnico de veículos Edson Pressoto, esse seria o menor dos transtornos. Entre o tanque de combustível e o sistema de alimentação existe um filtro chamado de canister. Então esse filtro jamais pode ser inundado devido ao excesso de combustível. Por quê? Caso isso aconteça, os gases que seriam liberados puramente ao motor será contaminado justamente pelo excesso de combustível, fazendo com que o motor não funcione corretamente. O médico Edson Riotto explica quais os tipos de proteção que existem para melhorar a qualidade de vida dos funcionários do posto de gasolina. Existem cremes hoje em dia de proteção que mesmo em caso de algum acidente de respingar o combustível sobre a mão e tal, esses cremes não deixam penetrar o produto na pele. Isso é uma prevenção muito boa. A outra prevenção mais importante para não causar os efeitos mais perigosos, como câncer e alterações neurológicas, são dispositivos que são colocados no bico de ejeção da bomba, né? Que não deixam o vapor dos combustíveis chegar até a linha de respiração do trabalhador. E são exatamente esses bicos de proteção que a gente encontra neste posto de Jacareí. O gerente-geral, Júlio Oliveira, conta que eles são trocados periodicamente e que outras normas estabelecidas por lei também são seguidas pelo posto para evitar o vazamento de combustíveis da bomba de abastecimento. Todos os abastecimentos a gente pede para o frentista, orienta todos os nossos postos. Disparou, para o abastecimento. Todos. Para quê? Para evitar que derrame o combustível. Internamente o posto tem outro sistema de segurança. Tem válvula anti-aborramento, a gente tem sensor no tampo das bombas. Se caso houver algum vazamento, a gente tem um sistema de monitoramento que controla isso, para evitar qualquer transtorno para o posto e para o meio ambiente. Júlio conta que essa prática era mais comum antigamente por uma questão de comodidade na forma de pagamento, mas que hoje ela não é necessária. A gente tem reuniões frequentes com nossos funcionários, orientando eles para que isso não ocorra. Disparou, para o abastecimento, até porque hoje eu não tenho problema com troco, todos os abastecimentos, a maioria é pago com cartão, então não tem por que estar arredondando o abastecimento. Muito bem, essa matéria do nosso arquivo aqui da TV Câmara, essa matéria nós já fizemos ela 2 vezes tratando desse tema. Quando aconteceu essa campanha, foi uma campanha estadual, chamava Abastecimento Consciente, que era para conscientizar as pessoas que completar até a boca o tanque do carro era prejudicial para a saúde do frentista e também para o funcionamento do veículo. Depois de 1 ano, a gente foi observando que toda vez que você vai ao posto, várias pessoas relatam isso, não só o frentista oferece, né, pode parar no travamento, como também os consumidores insistem para abastecer até o topo ali, enchendo o tanque, isso traz prejuízo. Nós refizemos essa matéria e ainda continua acontecendo isso. Quer dizer, às vezes existe legislação sobre isso, mas nem sempre as leis, se não tiver uma mudança na cultura, no comportamento das pessoas, as leis não pegam, né? Porque é impossível fiscalizar
tudo, fiscalizar, por exemplo, isso, ficar um fiscal em todo posto de gasolina. Então é importante que a gente se conscientize como consumidor para ser mais consciente. Isso vai forçar a mudança. Eu lembro quando foi criada a lei que proibia de fumar nos bares, nos estabelecimentos, foi difícil também para os fumantes e tal. Hoje é uma coisa que é natural, as pessoas já vão para o lado de fora. Porque e também não tem uma... ninguém fiscalizando também, mas né, assim, a fiscalização é temporal, assim, ela não é permanente o tempo todo. Hoje não tem, mas na época teve uma bastante fiscalização. Hoje todo estabelecimento é obrigado a ter aquelas placas, né, proibindo a pessoa de fumar, tal, proibido de vender para menores bebidas, por exemplo. E tem uma fiscalização por parte da vigilância sanitária que é bem rigorosa nesse sentido. Hoje já não sei se tem tanto, mas na época teve, foi muito rigorosa e hoje já virou prática. Talvez nos postos de gasolina, que é lei em Jacareí, é proibido a pessoa encher até ali, passar do limite, é proibido, foi uma lei aprovada aqui na Câmara do então vereador Edinho Guedes, e isso talvez também tenha que ter um rigor desse de ser fiscalizado para depois virar prática, porque prejudica realmente a saúde do frentista, prejudica o seu veículo e ninguém sai ganhando com tudo isso. Pois é, e o cumprimento das leis não depende só da fiscalização das autoridades, depende também da mudança do nosso comportamento. A gente fica falando muito de ética no momento, a gente liga o telejornal nacional e fica acompanhando as notícias que vêm de Brasília, a troca de políticos numa comissão, e a gente fica indignado muitas vezes com isso, mas são essas pequenas coisas no dia a dia que vão fazer a diferença. Bom, quero deixar aqui o nosso abraço para o Antonelli Marmo, o ex-vereador Antonelli Marmo, que está ligado aqui com a gente. Muito obrigado pela audiência, Antonelli, o João Moraes, a Cris Fidelis, o Eric Sprovieri, que está aqui elogiando a gente aqui, viu, Cibele? Falando que é o melhor telejornal da região. O Eric, que conhece a gente, ele está querendo agradar a gente aqui. Também o Fênix, o Flávio André, que nos assiste lá de Cuiabá. O Flávio André, que já trabalhou aqui em Jacareí, foi fotógrafo da prefeitura. Muito obrigado pela sua audiência, Flávio. E também a Vânia Maria, que foi minha aluna. Ô, Vânia, se você ainda fosse minha aluna, eu ia te dar um ponto positivo por estar assistindo aqui o nosso jornal. Muito obrigado pela audiência. Falei de ética e fiz essa brincadeira antiética. Pois é, e hoje está fazendo frio, mas o dia está lindo, seco, porém, todo mundo precisa se hidratar bem. O dia, apesar de ser inverno e não dar tanta sede, a gente precisa se hidratar bastante porque o tempo está muito seco, a gente vai falar sobre isso mais tarde. Mas são as férias escolares e é uma combinação perfeita para quem gosta de ficar em casa também, quem não quer ficar e não agita férias, por exemplo, pode ficar em casa e os dias estão sem chuva, dá para fazer as brincadeiras ao ar livre aí em casa para quem tiver essa oportunidade. Vamos ver como fica a previsão do tempo com a Clima Tempo. As temperaturas subiram um pouco, Cibele, mas o sol continua entre nuvens. A umidade do ar nesta terça-feira caiu mais e chega agora aos 48%, porém ainda sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima fica em 8 graus e a máxima não passa de 25 graus. Amanhã, quarta-feira, o sol continua entre nuvens. A umidade do ar deve subir, fica em 49%, porém ainda sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 9 graus de mínima e 24 graus de máxima. Mara, a gente está aí na faixa dos 50%, 48% já há algumas semanas na umidade do ar. Existe uma recomendação que diz que para a saúde tem um nível que é o desejável. Qual é esse nível? 60%. Para a gente ficar confortável, com vias aéreas confortáveis, garganta confortável, 60% de umidade do ar. Mas a gente chegou a dias em que ela caiu para 38%, né? Então a recomendação, principalmente porque não tem possibilidade de chuva, é inverno, isso é típico do inverno, né? Não tem chuva no inverno, normalmente são dias muito secos, né? Então a ordem é que a gente se hidrate de todas as maneiras possíveis, né? Muita água, muito suco natural, chás, né? Não precisa ser só água, é importante... Não tem sede no inverno, acaba diminuindo o consumo de água. Né? Esse é um problema, porque a gente não sente essa necessidade tão fortemente como no verão, né? Porque a gente transpira mais, então o corpo pede mais hidratação, né? Mas no inverno não, é o contrário, né? Na verdade a gente transpira pouco, né? Mas é preciso cuidar disso também, porque as vias aéreas ficam ressecadas, a garganta, o pessoal aqui vê que de vez em quando a gente dá umas
engasgadinhas aqui para falar, mas isso é reflexo do tempo mesmo, né, do clima. E vale aquela velha dica de deixar potes de água nos quartos, as toalhas molhadas torcidas em algum lugar ali, para dar uma arejada, assim, né, dar uma umedecida. A gente tem que promover a umidade, né, a umidade do ar. Muito bem. Bom, vamos falar agora do grupo Seja, que significa Somos Empreendedoras de Jacareí. Esse grupo reúne mulheres da cidade que decidiram ser protagonistas no mundo dos negócios e fazer a diferença no mercado de trabalho. E para contribuir com a carreira das mulheres no empreendedorismo, o Seja organiza eventos, palestras e conversas para incentivar e compartilhar conhecimentos. Reveja essa matéria. Ser dona do próprio negócio e buscar um sentido mais amplo para a sua vida. Essas são algumas das metas deste grupo de mulheres de Jacareí. Ouvindo até parece algo simples de se fazer, mas na prática a questão é um pouco mais complexa. O motivo, quem explica é a Rosângela. A gente que é empreendedora, a gente acorda desempregada todo dia. Então você acorda, olha no espelho, você está desempregado, então corre. Todo dia você está desempregado. Mas depois que você aprende a lidar com isso, é uma satisfação muito grande. Eu senti pouco, mas senti o suficiente para me apoiar nessa decisão, que é você sentir falta de mais tempo. Porque o dia tem 24 horas, mas na empresa você tem que trabalhar das 8 às 8 ou das 8 às 5. Se o seu filho ficar doente às 3 da tarde, quando o negócio é seu, você vai lá, cuida dele, dá um remedinho, põe ele para dormir e 10 horas da noite você vai para o computador de novo. Você não deixou de produzir, mas você produziu no tempo que você podia, porque a sua prioridade é o seu filho. E então, por que ser uma empreendedora? A pergunta também move o trabalho dessas mulheres. Juntas, elas deram vida a um projeto recente chamado Seja, que significa Somos Empreendedoras de Jacareí. A gente valoriza a empreendedora, a mulher e a nossa cidade. Então, o nosso nome é Seja, né? Seja. Somos Empreendedoras de Jacareí. E carrega, né, aquela coisa do ser mesmo, né? Seja uma empreendedora, seja grande, seja você, seja o que você quiser e seja jacareiense de coração. Cada mulher aqui carrega um histórico profissional. Coincidentemente, muitas delas saíram do ramo corporativo e se encontraram pela vontade de empreender. Surgiu uma oportunidade na companhia que eu trabalhava, numa licitação interna, para contratar um serviço de tradutor. E aí eu entrei em contato com eles e falei assim, eu posso participar? Eles falaram, olha, se é funcionária não pode. Eu falei assim, e se eu sair? Aí eu criei coragem e saí. E foi a melhor coisa que eu fiz. É muito difícil, mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje eu voltei para o meu plano A. E 2 meses depois que eu saí, surgiu a oportunidade de eu comprar a esmalteria do bairro onde eu moro. Então agora, em vez de um empreendimento, eu tenho 2, num susto incrível e estou tocando 2 negócios. E agora sou empreendedora na cidade com 2 negócios. Significa sair da gaiola. Eu fui executiva como a Mônica por 16 anos. Me sentia dona dessa empresa, né? 16 anos trabalhando diretamente com os donos. Eles sempre me trataram como parte, né? Nunca me senti tratada como mais um funcionário, como às vezes acontece. Eu cheguei à conclusão que aquele não era o meu propósito de vida. Não era trabalhar para um negócio só, era trabalhar para muitos negócios. A Mara ainda não concretizou o sonho de abrir o seu negócio, mas conta que o grupo chamou a atenção por reforçar a importância do papel profissional da mulher e por incentivá-la na busca de seus ideais. Eu tenho um anseio, sim, de ser uma empreendedora, tenho muitos projetos, não penso nada a tão curto prazo, apesar das meninas me influenciarem, já falarem o quanto eu tenho que investir em mim logo, mas eu acho que basicamente um processo muito grande eu já caminhei, que era o medo era sempre ter essa questão de estar presa à CLT, isso sempre foi uma coisa que me deu muito medo. A Mônica já mergulhou fundo no assunto. Ela teve a oportunidade de ser coautora de um livro que conta histórias de 50 mulheres que uniram empreendedorismo e maternidade. Muita gente que teve muita perda familiar, tem mulheres que passaram dificuldades com os seus maridos, existem mulheres que passaram dificuldades com os seus filhos, existem mulheres que abriram mais de 3 negócios que não deram certo, existem mulheres de muito sucesso também. Então,
quem pensa em empreender, seja no que for, esse livro eu acredito que seja uma fonte de inspiração muito legal. A cada dia, cada reunião que a gente tem é uma mulher diferente que vem, com uma história diferente, que é uma história sempre motivadora, de desafios, de vitórias e de sempre um anseio muito maior. São mulheres de muitos sonhos, mas acima de tudo de muitos objetivos. Então, assim, dividir isso é um processo construtivo muito, muito bacana. Em Jacareí, além de empreender na busca pela realização pessoal e profissional, o que o Seja pretende é fomentar a economia local e contribuir com o crescimento da cidade. Então essa troca faz todo mundo crescer junto. Então a gente faz um convite para todas as mulheres que venham. E além disso, o que a gente viu, Jacareí é uma cidade linda, Jacareí é uma cidade grande, Jacareí é uma cidade desenvolvida. E às vezes as pessoas saem daqui para comprar coisas em cidades vizinhas, para quê? Né? Vamos resgatar nossa autoestima, vamos trabalhar pela nossa cidade. A gente sabe que tudo que a gente compra gera também um imposto que traz riqueza para cá. Então a gente vai também trabalhar para fazer os negócios acontecerem aqui, não só sugerir que eles aconteçam, nós vamos trabalhar para fazer com que eles de fato aconteçam aqui. É isso aí, a gente está vendo aí, a gente falou já há algumas semanas, a gente está falando de crescimento, ontem falamos das vagas do PAT, que é uma boa notícia, né? O PAT está oferecendo mais vagas, está melhorando um pouco o número de pessoas que estão conseguindo ingressar no mercado de trabalho, voltar ao mercado de trabalho, mas a gente ainda tem algumas situações de dificuldade e o Seja trabalha com a questão das mulheres, do empreendedorismo feminino, que tem um recorte diferenciado, né, Mara? Você que já foi uma mulher empreendedora, Mara, é mais difícil? Você acha que tem alguma diferença nessa questão do gênero na hora de empreender? Olha, eu acho que, na verdade, a mulher tem uma questão que facilita muito na questão do empreendedorismo, porque a mulher é detalhista, né? A mulher percebe alguns detalhes, algumas nuances e tem uma coisa meio de querer fazer direitinho, ser perfeccionista, né? Não é puxando a nossa sardinha, né? A mulher é multitarefa, né? Então, essa coisa da maternidade em si já traz essa questão da gente fazer milhares de coisas no mesmo momento, e isso eu acho que é muito importante para uma característica empreendedora, né? O empreendedor, ele tem que saber que ele não vai ter um salário no final do mês que é fixo, ele vai ter que pensar uma série de questões que vão levar, né, ele a ser multitarefa, né? Normalmente as pessoas começam pequenas, e é assim que o Sebrae fala, você tem que começar pequeno para não ter um risco de quebrar lá na frente, né? Esses dias eu falando com uma consultora do Sebrae, para uma matéria nossa aqui, daquela do delivery, numa conversa com ela depois da entrevista, ela falou que hoje, antes era um ano era a mortalidade, acontecia a mortalidade das empresas. Hoje é com 5 anos. Então, a mulher tem essa questão de pensar mais lá na frente, de ser mais prudente. É uma questão mesmo que até a maternidade acaba trazendo, né, para a mulher. Então, não é para puxar, não, mas a gente realmente tem umas facilidades aí. Mas, apesar de que eu acredito que a mulher ainda sofre preconceito nesse sentido, falo, né? Tem uma questão cultural ainda. É uma questão cultural que, por incrível que pareça, às vezes o posicionamento em relação a uma negociação com mulher é diferente do posicionamento do outro quando quem está do lado de lá é um homem, né? Eu acho que isso é uma guerra ainda a se enfrentar um pouco mais pela mulher. Esses grupos aí que acabam promovendo troca de debates e mostrando experiências bem-sucedidas acabam incentivando, né, Sibeli? Sibeli também estou com 2 empreendedoras aqui hoje. O meu caminho foi contrário, eu saí do empreendedorismo, hoje eu estou no serviço público. Contrário não, acho que igual, né? Saí do serviço, você também saiu do empreendedorismo, né? Eu queria bater ponto, na verdade, eu queria não ter tanta flexibilidade de horário, porque é bom
Para quem é mãe, você tem flexibilidade de horário, você pode empreender quando você consegue, mas também você empreende o tempo todo, você está trabalhando. Você chega em casa, você continua trabalhando. Na hora de todo mundo ir dormir, você continua trabalhando. E isso tudo, para mim, era muito cansativo. Mas tem todo esse ponto da flexibilidade de você fazer o seu horário, você fazer a sua agenda. Tudo isso eu acho que é um ponto muito positivo. E como você mesmo disse, a mulher, a gente acaba lidando com muita coisa. Você está ali de olho na sua conta, você está de olho no seu filho, você está de olho no almoço que você tem que fazer depois, você está de olho na conta que você tem que pagar, e isso tudo dá uma... Novamente, sem querer puxar a corda para o nosso lado, Nossa, minoria aqui mesmo. Mas dá uma fortalecida nesse grupo, e esse grupo é bem exemplo disso. Se levantou, falou assim, olha, apesar de todas as dificuldades, vamos lá, vamos batalhar, porque a gente tem a vida e a família para carregar, e bora lá, mãos à obra. Muito bem. Olha, vamos falar aqui mais uma novidade. O grupo de dança Movimento e Expressão, que é da Secretaria de Esportes e Recreação de Jacareí, foi um dos selecionados para a fase internacional do Festival Passo de Arte, que acontece em Indaiatuba, aqui no interior de São Paulo, até o dia 16 de julho. Os bailarinos de Jacareí se apresentam hoje e amanhã com coreografias de autoria da professora e coreógrafa Alessandra Arnone. Boa sorte para os nossos dançarinos, para o grupo aqui de Jacareí, que é da rede pública municipal. Vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, vamos receber Abner de Madureira, do PR, que estará aqui conosco no segundo bloco. Muito obrigado pela presença, Mara. Obrigada, Elton. Obrigada, Cibele. Agradecer aqui também, olha, o Gilberto Silva, conhecido como Trenzinho, ele que também já trabalhou aqui com a gente, está nos assistindo, a Cláudia Snake, a Natália Carvalho e também o Rod Salles, que fala assim, Elton Rivas, o William Bonner da TV Câmara. Rod, a minha referência no jornalismo é o Daniel Mendes e não o William Bonner. Vamos lá, fique com a gente, voltamos já até o segundo bloco. Voltamos com o nosso jornal Bom Dia Jacareí, já está conosco aqui para todo o nosso segundo bloco o vereador Abner. Bom dia, vereador, seja bem-vindo. Primeira vez aqui no Bom Dia Jacareí, hein, vereador? Faltava só o senhor participar aqui. Seja bem-vindo. Verdade. Bom dia, Elton, bom dia, Cibele, bom dia os telespectadores que estão assistindo o Bom Dia da TV Câmara. É um prazer estar aqui com vocês, né? É a primeira vez, porque justamente eu não sou muito de gravar com câmeras, né? Sou bem tímido para falar em público assim, mas é um prazer estar aqui com vocês. Então, vereador, deixa eu começar então. O senhor falou que o senhor é tímido, o senhor assumiu aí a liderança do prefeito e está lá na mesa diretora já no primeiro mandato, que são várias responsabilidades, e o senhor acaba sendo obrigado a ir lá na tribuna fazer a defesa, às vezes, dos projetos, de manutenção de vetos. Como é que é essa hora, então, para uma pessoa que é tímida fazer o enfrentamento, às vezes com outros vereadores ali na tribuna, já que como líder do prefeito não tem como escapar dessa função? Elton, a vida ela é feita de desafios, né? Para a gente superar, para a gente vencer. E esse foi um dos grandes desafios que me apareceu, me surgiu na minha vida este ano. Além do desafio de estar na casa como vereador, que é uma coisa que nunca pensei em estar aqui, né? Até os meus 25, 26 anos de idade, passava em frente à Câmara, nunca havia adentrado aqui e nunca me imaginei estar aqui como vereador, né? Então o primeiro desafio foi já estar aqui, vencemos as eleições, né? Inclusive foi uma escolha do nosso pastor-presidente, pastor Daniel, presidente da nossa igreja, da Assembleia de Deus de Madureira, e ele me fez o convite para estar representando a população aqui dentro dessa casa. E graças a Deus foi bem sucedida a campanha e saímos vitoriosos, e o primeiro desafio foi entrar aqui. E o segundo foi esse de ser líder do governo aqui na Câmara, né?
eu e o prefeito Isaías, nós nos conhecemos há pouco tempo, né? Pouco tempo, porém, foi uma amizade verdadeira que foi construída, né? No ano de 2015, para você ver que no ano 2015, 2016, que a gente se conheceu, que ele ficou sabendo da nossa candidatura, da nossa pré-candidatura, né, em 2015, 2016, e nós começamos a conversar, começamos a dialogar, e no ano de 2016 aconteceu um fato uma coisa que gerou uma tristeza foi uma coisa muito chateou bastante a gente no partido que eu estava antes. Eu estava no DEM, né, no Democratas, há mais de um ano, fortalecendo o grupo, um grupo bastante coeso, né, junto ao Amagai, que já foi vereador nessa casa, junto ao Edgar Sasaki, que hoje é o vice-prefeito, que já foi vereador nessa casa. Tinha um grupo muito bom e ocorreu um fato e o partido acabou que migrou para um outro grupo, né? E aí eu fiquei em cima da hora naquela questão, para qual partido a gente vai, né? Só vou fazer uma pausa, vereador. Esse fato foi a mudança da diretoria do partido aqui na cidade. Então o vereador Maurício Raca saiu do PSDB, foi para o DEM, aí fez com que esse grupo se desfiliasse do DEM, fosse para o PSDC. Isso. É exatamente isso que o senhor está se referindo. Exatamente. E a amizade, ela se tornou maior quando o próprio prefeito Isaías Santana, ele me fez um convite, né, de estar no grupo do PSDB, né, disse que o grupo já estaria formado, mas que conversaria com o grupo e achava importante a gente estar nessa casa como vereador. E fomos até São Paulo, conversamos e foi feito vários diálogos, né? Só que o nosso pastor, nós temos uma visão bem diferente das escolhas que nós tomamos, né? A gente busca primeiro a orientação divina, a orientação de Deus para a gente tomar aquela decisão, né? E o nosso pastor, ele ficou com a responsabilidade de buscar a direção de Deus para escolher um rumo ao qual nós iríamos tomar para o ano 2016, para a campanha. E foi bem em cima da hora, foi escolhido o grupo do PR, né? E eu estou aqui na casa hoje como vereador pelo PR. O PR apareceu assim um grupo muito bom do PR, junto com o Edinho Guedes, que hoje é secretário de Mobilidade Urbana, e o PR fez 2 vereadores, né? Então e daí surgiu essa amizade com o prefeito, e logo no finalzinho do ano perguntavam pra gente o que a gente seria, se seríamos base de apoio ao Isaías, se seríamos oposição, e eu sempre disse a todos que eu não tinha motivo nenhum para ser oposição ao prefeito, né? Depois de ter conhecido ele, depois de ter tido ciência da sua índole, e até é muito conhecido a família do prefeito, da família dos meus pais, minha mãe e meu pai conhecem bastante a família do prefeito, e por causa de tudo isso eu sempre dizia, não tem motivos para a gente estar nessa casa como oposição, né? E aí começou-se um diálogo e foi, para minha surpresa, ele me escolheu como líder do governo, né? Então é um grande desafio ter que alinhar tudo, ter que trazer as ideias dele, a visão dele para os projetos, explicar tudo aqui para os vereadores, mas a gente está conseguindo vencer esse desafio, graças a Deus. Todos os projetos do prefeito enviados para essa casa nesse primeiro semestre foram aprovados? Foram aprovados todos, né, com muita discussão, com muita luta, mas foram aprovados. Em relação assim, ao seu relacionamento com o prefeito, você está falando que é um relacionamento salutar, mas, por exemplo, vocês divergem em alguns pontos, e quando há divergência, você opta pela fidelidade, por você ser líder do governo dele, ou você mantém a sua opinião pessoal? Eu acho assim, Cibele, eu estou num momento, Elton, de aprendizado, né? Eu não tenho uma formação
como se é necessário para estar aqui hoje, né? Eu não me formei para estar aqui hoje, né? Eu sou um cidadão que fui escolhido através de uma eleição para estar aqui representando a população. Então, eu já me sinto de uma certa forma, merecedor de estar aqui, justamente porque a gente venceu as eleições para estar representando o povo aqui. Mas a formação acadêmica, para citar aqui, eu não tenho. Então, eu tenho aprendido muito com o prefeito. Quando eu não entendo o assunto, quando eu não entendo, e até de início pode ser que eu seja até contrário por não estar entendendo direito, e eu pergunto para ele, procuro, e a gente conversa e ele explica, e eu acabo entendendo aquela questão, e aí eu venho defender aquela questão. É isso que tem acontecido. Tenho aprendido muito com ele. Certo. Vereador, mais uma pergunta, eu acho que pode ser até uma pergunta da população. Você mudou o seu nome de candidatura era Abner Rosa. E depois que você entrou como vereador, se tornou Abner de Madureira. Queria que você explicasse justamente para o nosso público o porquê da mudança desse nome. Esse nome acabou que começou com uma grande brincadeira dentro da nossa denominação, né? Nós temos hoje um deputado eleito, né, no Ministério de Madureira, que é o deputado Cezinha, né? E ele também iniciou a campanha dele como Pastor Cezinha, né? E eu no DEM, eu fiz a campanha para ele aqui em Jacareí, como Pastor Cezinha, a gente trabalhou bastante. Ele foi eleito em Jacareí, ele teve 2.000 votos. E aí ele começou, ele mudou o nome para Cezinha de Madureira, né? Para poder dar ênfase para o grupo que o elegeu, né? É uma igreja bastante unida, bastante forte. Hoje acredito que a maior igreja dentro da cidade de Jacareí é a Assembleia de Deus Ministério de Madureira. E ele, pegando esse nome para ele, Cezinha de Madureira, começou então a se falar Abner de Madureira, né? Começou a se ter essa brincadeira, me chamando de Abner de Madureira, e eu achei que seria um nome legal para estar aqui como vereador, e adotei então o Abner de Madureira e estou aqui conhecido hoje desse jeito. Bom, vamos falar agora de uma lei que foi aprovada no Senado Federal. Olha, de acordo com o Ministério da Saúde, mais de 37 milhões de pessoas convivem com a intolerância à lactose no Brasil. O Senado Federal aprovou uma lei que obriga a indicação desse tipo de produto nas embalagens. Confira na matéria da Rede. Agora é lei. Alimentos com lactose devem apresentar essa informação no rótulo. A iniciativa surgiu do resultado de vários estudos que apontam a elevada ocorrência de intolerância à lactose no Brasil. O Senado votou. Agora é lei. Pois é, aí fica o aviso, muita gente, são 37 milhões de pessoas, né, de acordo com a estimativa do Ministério da Saúde, que sofrem da intolerância com a lactose e muitas vezes consomem produtos por falta de informação que aquele produto pode lhe fazer mal. Então fica aí esse quadro que é lá da TV Senado, que é a nossa parceira aqui. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para a dona Dedeca. Ô, dona Dedeca, muito obrigado pela sua audiência. Também a Franciole e o Walter Juliano. Muito obrigado à audiência de vocês. Também tem muita gente entrando aqui, vereador, acompanhando a gente no Facebook. Tem a Daniela, a Lucimara e também o Milton Kudamatsu. O Milton que participa com a gente aqui às vezes, ele que é contador, economista, também participa do nosso jornal. E tem mais alguém que eu sempre perco. A Daniela Trementosa. Muito obrigado, Daniela, pela sua audiência. Vamos voltar aqui a bater o papo com o vereador. Vereador, a gente falou dessa questão, o senhor falou dos desafios, né, de ir lá no plenário e fazer a defesa. Nós tivemos alguns momentos emblemáticos aqui na sua trajetória no primeiro semestre. Eu vou destacar alguns, pode ser que nem sejam os que o senhor acha os mais importantes, mas um momento foi a manutenção do veto do prefeito, a derrubada do veto do prefeito de um projeto do vereador Paulinho dos Condutores, que era pela permanência dos cobradores de ônibus aqui na cidade de Jacareí. O projeto foi aprovado no plenário, o prefeito vetou e os vereadores derrubaram o veto aqui, o plenário estava cheio,
a categoria se organizou, veio participar, teve até discussão com o vereador Aderbal. Esse foi um momento em que ficou o senhor e o vereador Aderbal ali pela manutenção do veto, inclusive vereadores do PSDB também derrubaram o veto. Como é que foi esse momento para o senhor aqui na Câmara Municipal, que não só o enfrentamento com os colegas parlamentares, mas também com a galeria? Foi um momento bastante difícil, né? Eu não esperava logo no começo de mandato enfrentar um clima, né, como esse. Mas é importante deixar bem claro que, assim como esse projeto e o projeto que o vereador Fernando também trouxe com respeito à isenção de Zona Azul para deficientes físicos e idosos, né? Assim como esse, são dois projetos que legislam dentro de uma empresa privada, né? São duas empresas que prestam serviço para a prefeitura e o que está no contrato, elas têm que cumprir. O que não está, não cabe ao vereador fazer uma lei para que a empresa comece a exercer aquela lei. Então, no caso da manutenção dos cobradores dentro do ônibus, é uma questão que já vem acontecendo aí no estado de São Paulo há muito tempo, né? Essa luta começou desde antes do prefeito Haddad, né? Acho que iniciou lá com o Celso Pitta, essa questão de deixar o cobrador, obrigar a empresa a manter o cobrador dentro do ônibus. E agora recentemente, a Justiça cedeu, o prefeito Dória conseguiu ganhar na Justiça, né? Não se pode mais obrigar a empresa a manter o cobrador dentro do ônibus. Por quê? A empresa ela é autônoma, né? Ela tem o poder de mandar embora, de fazer o que ela quiser, né? Ela é dona, o proprietário, o administrador da empresa, ele faz o que ele bem entender. E se houver alguma irregularidade, a justiça que vai julgar depois, o trabalhador vai entrar na justiça, vai procurar os seus direitos. Mas não cabe à Câmara Municipal legislar sobre isso, né? Então a gente deixou bem claro que no atual cenário dentro da cidade não tem condições dos nossos munícipes, usuários do transporte coletivo, não ter a participação do cobrador dentro do ônibus. Eu deixei bem claro isso na discussão do projeto. A gente até aprovou o projeto de início, né? Foi unânime, e a gente entendeu que em Jacareí não dá, porque a gente entende que o cobrador, ele, além de cobrar passagem, né, que é uma coisa que eu entendo que o motorista, ele dirigir e cobrar passagem no atual cenário é complicado, né? Ter que abrir a porta, ter que observar quem é que vai descer. Então o cobrador, ele faz tudo isso dentro do ônibus, ele conhece as pessoas. Hoje os ônibus de Jacareí, em horário de pico, anda entupido de gente, né? Muita gente dentro do coletivo, e às vezes a pessoa que vai descer do ônibus, ela está ali próximo da catraca ainda, e ela tem um diálogo com o cobrador para que o motorista espere um momento para fechar a porta, e é ele que aperta o botãozinho. Então a gente defendeu tudo isso, dizendo que a gente entendia que não dava para a empresa dispensar o cobrador. Mas, quando veio o veto, a gente foi entender que era inconstitucional, sendo que o próprio jurídico da casa apontou inconstitucionalidade, e a gente observou o parecer jurídico também do Executivo. Então a gente defendeu, eu vim para essa casa defender o veto do prefeito, entendendo que, já que tinha dois pareceres jurídicos da casa e o do Executivo contrários ao projeto, apontando uma inconstitucionalidade, eu também vim defender da mesma forma, mas dizendo que não era contrário ao emprego dos cobradores de ônibus. Mas, infelizmente, alguns não entenderam dessa forma, e até o Aderbal ficou ali junto comigo até o final, né? Ele entendeu junto comigo, todos os outros entenderam, mas, infelizmente, acho que chega na hora ali daquele clima, alguns até mudaram de opinião, né? Que diziam que
iam também apoiar o veto do prefeito, mas na hora mudaram de opinião justamente por causa do barulho que teve. Mas eu já disse desde o começo, enquanto eu for vereador nessa casa, eu vou estar sempre dando o meu apontamento, discutindo o projeto de acordo com a lei. Eu acho que o juramento que a gente precisa lembrar todo dia nessa casa do juramento que a gente fez na posse dos vereadores, né? Então, tudo dentro da lei e assim, as pessoas me procuraram perguntando para mim, mas como é que você vota contra? Daqui 4 anos que você vai fazer? Eu falei, daqui 4 anos, se eu não for eleito vereador, eu vou tentar a vida de outra forma. A gente vai estudar, a gente vai procurar um emprego. Até com o meu pai houve essa discussão. Até o meu pai compreendeu, eu disse para ele, pai, a minha mãe quando ficou grávida de mim, ela não veio aqui dentro da Câmara, não me teve aqui dentro da Câmara. Foi para o hospital, eu nasci, fui para casa. Então, assim, estou nessa casa hoje, vou votar de acordo com a minha consciência, com o meu entendimento jurídico e independente daqui 4 anos, se eu retorno ou não. Vereador, lembrando, estamos falando de tempo seco, a minha garganta como é que tá? Só quero lembrar que o vereador tem quantos anos? 33, dia 15, 34. Já daqui a Dia pouco, 15 essa agora, semana. essa semana. Pois é, o vereador mais jovem dessa legislatura, né? Quase 34 anos. Mas eu quero voltar ainda à questão da mudança de nome, Abner Rosa para Abner de Madureira. Vereador, será que isso não pode virar contra a sua candidatura mais para frente? Porque as pessoas... É legal porque a Abner de Madureira privilegia o seu público e acho que o público que te elegeu. Mas, por outro lado, todo o restante da população pode pensar que você vai privilegiar um segmento, que é o segmento evangélico e evangélico da Assembleia de Deus. Será que a população, numa próxima eleição, não pode pensar, poxa, mas por que eu vou votar em alguém que vai estar pensando só naquele segmento, naquela categoria e não em toda a população? Eu acho que não prejudica não, Sibeli, sabe por quê? Chega na hora da eleição, Elton, saem mais de 250 candidatos, né? Então é uma concorrência muito grande, né? E dentro desses, em 2016 foram mais de 260, dentre eles tem vários tipos de candidatos, cada um defende a saúde, o outro defende o esporte, o outro defende os animais, como a vereadora Sônia da Patas da Amizade, e que defende muito bem essa causa, né? Eu quero elogiar o trabalho da Sônia, né? Apesar de tudo que aconteceu esses dias aí, mas eu entendi a luta dela, até defendi no projeto dela contra os fogos de artifícios ruidosos, né? Eu entendi porque ela trouxe a visão trágica do assunto. Ela trouxe o que acontece de problema com esse acontecimento. Eu quero parabenizar o trabalho da Sônia. Então é dessa forma. O nome, eu creio que o Abner de Madureira não vai prejudicar, até porque eu acredito que no final desses 4 anos a gente vai apresentar o resultado da nossa legislatura, né? O resultado do nosso trabalho, né? Sem falsidade, sem mentira. Eu sempre cobro isso de mim mesmo e dos meus assessores, né? Vamos divulgar o que a gente conseguiu, né? Alguma coisa que não foi a gente que correu atrás, não vamos divulgar isso porque é o tal do oportunismo, né? É aquela coisa, tem gente que acha que tem que fazer porque todo mundo faz, mas eu penso diferente. Então daqui 4 anos a gente volta com esse mesmo nome. Quem acreditou no nosso projeto, quem viu que o projeto foi bem sucedido, vai votar novamente, independente do nome. E voto é assim, são amigos que votam na gente. Hoje eu acredito que diminuiu muito aquela questão do eleitor que pega um papelzinho no chão para ir para a urna votar. Ainda tem, mas é muito pouco. Eu acredito que os 1.422 votos que eu obtive nessa eleição foram de parceiros, foram de amigos que acreditaram no nosso projeto. Por quê? A igreja hoje, em Jacareí, ela conta com 9.000, 10.000 membros, né? Então daria para ser o vereador mais
mais votado numa legislatura. Mas são mais de 260 candidatos e esses 1.422 foram os que acreditaram no meu projeto, no nosso discurso, e é por isso que a gente está aqui hoje. Mas o nome eu acredito que não vai ser prejudicial, não. Tá ok. Vereadora, eu vou dar um tempinho aqui na nossa conversa para falar da rodada do Jacarezão, Mundialito de Futsal e muito mais. Fique atento, pois agora é hora da Agenda Esportiva com Daniela Santos. Olá, muito bom dia! O fim de semana foi recheado de atrações esportivas em diferentes modalidades. No rugby, o Jacareí venceu o Farrapos do Rio Grande do Sul por 35-30, pelo Super 8. Com esta vitória, os jacareienses assumiram a liderança da competição. E pelo torneio Jacarezão 2017 de futebol, tiveram 6 jogos no domingão. No Jardim Colônia, a Associação Atlética Colônia venceu o Esporte Clube Parque Meia Lua por 3-0. No Jardim Paraíso, o Esporte Clube Vila Garcia goleou o Junqueira Futebol Clube por 4-1. O Esporte Clube Pitoresco perdeu para o Real Esporte Clube por 2-1. No Campo Paraíso, o jogo entre União Paraíso e Esporte Clube Cantareira terminou empatado em 0-0. No Campo Grande, o Esporte Clube Campo Grande venceu o Clube Atlético Fúria por 2-0. E por fim, o Família Nova Jacareí venceu bem o Jardim das Indústrias pelo placar de 3-0. Vale destacar que na próxima rodada, Vila Garcia e Família Nova Jacareí se enfrentam para definir quem será o líder da chave. E cerca de 1.300 pessoas participaram da primeira corrida noturna aqui de Jacareí, que aconteceu no último sábado com largada no Parque da Cidade. Os corredores percorreram um trecho de 4 milhas, o equivalente a 6.340 metros. E a adolescente Maria Eduarda, de apenas 14 anos, foi convocada pela primeira vez para a seleção brasileira sub-17 e vai viajar para Teresópolis, que é onde fica a sede da CBF, para treinar com as demais jogadoras. A Duda, como é conhecida, atua como segundo volante. Uma boa sorte para ela! E para finalizar, uma excelente notícia. No futsal, a seleção brasileira foi campeã do Mundialito após vencer a Bolívia por 4-1 no domingo. A seleção fechou a competição como dona do melhor ataque do Mundial. Já na disputa pelo terceiro lugar, a Austrália não deu chances para o Paquistão e venceu o jogo goleando por 13-1. Todas essas partidas foram disputadas no SESI aqui da cidade. E a agenda esportiva fica por aqui. Uma ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau! Muito bem, olha, a gente estava falando de serviço público, a Câmara Municipal realizou uma sessão solene, a sessão solene que entregou a Láurea, doutor Telmo de Almeida Cruz, a 13 servidores públicos municipais aposentados. Vamos conferir como foi essa sessão solene. 13 servidores aposentados no ano de 2016 receberam a Láurea de Honra ao Mérito Dr. Telmo de Almeida Cruz, em sessão solene realizada na Câmara Municipal, no último dia 29 de junho. O evento contou com a participação de familiares dos homenageados, a presidente da Câmara, Lucimar Ponciano, e os vereadores Valmir do Parque Meia Lua e a doutora Márcia, além do presidente do Instituto de Previdência, que representou o prefeito Isaías Santana na solenidade. O sentimento é de gratidão mesmo, porque a gente que é servidora, eu tenho 25 anos de servidora pública, e vendo que já trabalhei com muitos deles. E a gente vê que todos foram homenageados, têm história, têm uma educação, têm um respeito pela população, merecido essa sessão de honra. O servidor, a gente sabe que é a alma do serviço público. Eu assim considero, eu tenho uma esposa servidora pública, eu tenho uma mãe que foi servidora pública, e o compromisso desse governo, um dos desafios, é fazer com que a gente possa oferecer para o servidor, tanto na ativa como os aposentados, as melhores condições possíveis. Além da leitura do decreto número 326 de 2012, que instituiu a homenagem a todos os aposentados do ano anterior, de autoria do então vereador Edinho Guedes, na sessão também foram exibidos vídeos com os depoimentos dos homenageados. A bibliotecária aposentada Reni Rezende foi a escolhida para falar em nome de todos e se declarou emocionada. Muita emoção.
muita sensibilidade, você fica numa expectativa se a sua fala, se o seu sentimento vai ser o mesmo sentimento dos outros. Então é muita emoção. Os presentes à solenidade não esconderam a emoção. Olha, foi um momento muito feliz, sim, sabe? Porque encontrei até companheiros, né, de pessoal que trabalhou comigo, começou junto comigo, Suelano, né? E, nossa, foi muito bom, sabe? A gente que trabalhou aqui 30 anos, né? Passei por vários locais e fiz uma amizade incrível, né? É muito bom servir. Receber essa homenagem foi assim muito gratificante. Receber a homenagem não como um servidor que chegou na aposentadoria, mas como um servidor público que tem a certeza do dever cumprido. Que só Deus para fazer e me dar esta alegria enorme, certo? Eu fiz o que eu... Aliás, eu fiz e faço ainda o que eu gosto. O sentimento de gratidão deu o tom da noite, mas junto com ele também surgiu uma certa nostalgia. Ser professora foi o que eu sempre gostei, sempre abracei. E nos últimos anos eu tive a oportunidade de trabalhar com a EJA. Então é um segmento completamente diferente, mas mais gostoso de se trabalhar. Então foi tudo de bom. Eu amo vocês, eu amo a prefeitura, amo o povo, certo? Então, é a coisa mais importante para mim. Mas os homenageados também abordaram seus desafios na carreira. No serviço público nós temos poucos recursos, então as verbas são pequenas e você tem que fazer as coisas acontecerem, né? Muito diferente da empresa privada, que você tem verbas adequadas para todos os trabalhos, né, todos os serviços. O melhor disso é o desafio de você não ter essas condições e fazer acontecer e vencer, né? O que você pode falar para as professoras hoje em dia, as pessoas que ainda estão no serviço público, qual é a mensagem que você tem a passar para eles? Olha, é preciso ter muita garra, muita boa vontade para seguir em frente, porque está muito, muito difícil. E eu acredito que se não valorizar muito bem o professor, eu acho que é uma classe em extinção. E se os desafios se mostram diversos para cada profissional, pelo menos na parte da aposentadoria, o presidente do IPMJ tranquiliza os servidores. O Instituto está numa posição boa, ele é sustentável, então eu quero deixar claro aqui, né, que os servidores, os aposentados já e os que estão para aposentar podem ter absoluta tranquilidade, né, que a situação nossa é bastante sólida. A presidente da Câmara também deixou seu recado para os profissionais do serviço público. Aqui vai um abraço para todos os servidores, que sem o servidor não teria por que existir prefeitura, fórum, Câmara Municipal. Então é um trabalhador necessário para atendimento à população brasileira. E agora curtir a aposentadoria, né? Tudo isso de bom. Muito bem, a gente está de volta aqui com o Bom Dia Jacareí. A gente está em uma entrevista com o vereador Abner de Madureira. Vereador, a gente já está encerrando o nosso jornal, mas assim, de maneira sucinta, eu queria te perguntar com relação às denúncias que recentemente o senhor fez contra um colega. Levantou-se até um processo, esse processo foi arquivado, mas como que fica o seu relacionamento com esse colega, com os demais colegas em relação a tudo isso que foi denunciado? Olha, foi um fato assim que trouxe também uma polêmica muito grande, né? Logo no início do nosso mandato. Mas foi um momento que eu me esforcei ali para defender a questão, né, de que o citado vereador, defendendo o projeto dele, dizendo que os 12 vereadores, ou 11, né, no caso, não lembro se
se a vereadora Lucimar também tinha que votar naquele projeto, acredito que não. O vereador Fernando da Ótica. Isso. E no caso dos 11 vereadores estariam votando contra a família, né? Contra aquela classe de pessoas que são os deficientes, ao qual eu já trabalhei um tempo na CEPAC, junto ali com eles, eu sei da dificuldade que eles têm, e os idosos, né? E naquele momento, eu só usei a tribuna para falar aquilo porque eu percebi que o vereador Fernando saiu da sessão e foi gravar um vídeo, um vídeo ao vivo no Facebook, né? E ele repetiu tudo que ele havia dito na defesa do projeto dele, ele repetiu, e como naquele dia eu seria o último vereador a usar a tribuna, e eu comecei a visualizar os comentários, e os comentários eram assim, realmente pessoas denegrindo os vereadores que votaram contra, dizendo que só ele era um vereador que defendia a população aqui dentro. Então eu fui para a tribuna defender algo que eu vivi com ele, né? Com ele, depois de um tempo trabalhando junto, eu apenas fui mostrar para a população que ele não era aquele vereador que se dizia o mais bonito, vamos numa linguagem mais simples, o mais bonito de todos os vereadores da casa. Aqui nessa casa só eu sou bonito, o resto é feio. Então eu fui defender isso, né? E aí acabou gerando essa polêmica, mas o processo na comissão de ética foi arquivado, né? Justamente quando me procuraram dizendo se eu tinha prova, eu disse que não. E procurando o nosso direito, eu fui ter ciência que na tribuna a gente tem a imunidade parlamentar, né? A gente vê que lá no Senado, na Câmara dos Deputados, eles sobem lá e falam coisas assim que surpreende a gente, e eles falam, têm liberdade para falar na tribuna. Eu falei, é um fato que aconteceu, eu não posso trazer nenhuma prova, não existe prova, mas é uma coisa que até assim, logo após o evento, eu percebi que era algo que acontecia, né? Acontecia nos meios, não só aqui, mas acontecia, e que tomara que depois da gente trazer esse tema, tomara que isso acabe, né? Um dia. Não se arrepende de ter falado, então? Não. Eu disse aquilo tudo, né? Até a imprensa me procurou, eu não dei esclarecimento, disse que, olha, o que eu disse está falado, né? E quem conviveu comigo na época, eu acho que a família, né? Se alguém for procurar o meu pai, se alguém for procurar minha mãe, se alguém for procurar um amigo que me conheceu em 2013, e depois desse período, que conhece a minha vida, vai poder dizer, né, se tudo que eu disse é verdade ou não. Então, a Comissão de Ética arquivou e eu estou tranquilo nessa questão. Tudo bem, vereador, obrigado por trazer aqui na TV Câmara, é assim, essa é a primeira vez que o vereador está falando do tema, falando aqui na TV Legislativa, TV Pública da cidade. Fique com a nossa programação e acompanhe nossas redes sociais. Daqui a pouco, ao meio-dia, temos a reprise do Bom Dia Jacareí. E você que não consegue nos acompanhar ao longo do dia, às 11 da noite você pode rever esse programa, além, é claro, do nosso canal no YouTube, que traz toda a nossa programação. E hoje, às 8 da noite, o programa TV Câmara Entrevista vai debater a Frente Parlamentar em Defesa do Idoso. Daniel Mendes conversou com Adilson Domiciano, presidente do Conselho Municipal do Idoso, e com o vereador Luiz Flávio, criador da Frente Parlamentar aqui na Casa Legislativa. Veja o convite. Olá, muito bom dia, Elton. Eu sou o Luiz Flávio, o autor do projeto que cria a Frente Parlamentar em Defesa do Direito da Pessoa Idosa. Hoje, às 8 da noite, nós estaremos aqui falando sobre esse tema, que é de muita importância para a nossa cidade. E quem está aqui comigo é o Adilson Domiciano. E agradeço pelo convite e peço que a população em geral atente para o programa e atente para as falas aqui dirigidas à população, para que busquem conosco
o amparo que os idosos estão precisando. O Adilson Domiciano é o presidente do Conselho Municipal do Idoso. Então, muitas informações. Hoje vamos conversar com todos vocês. Então não se esqueça, hoje às 8 da noite. E amanhã temos o Bom Dia Jacareí, já que às quartas-feiras do mês de julho estamos aproveitando o recesso das sessões ordinárias, que voltam lá no dia 2 de agosto, para passar o nosso telejornal diário, matinal, o Bom Dia Jacareí. Vereador, muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço, Elton, agradeço, Cibele e os funcionários da TV Câmara. Muito obrigado. A joia. E hoje, já que o senhor falou agradecer os funcionários, hoje é aniversário da nossa jornalista Patrícia Staffa. Patrícia, que tem idade não revelada, comemora aniversário hoje. Parabéns, Patrícia. Ela que está aqui hoje no estúdio, ela está passando o TP. Muito obrigado, feliz aniversário. Esperamos por você amanhã. Até lá!